sentido, Alessandra, é fato, Fernando, é fato que nós temos uma sobretaxa de diagnósticos de déficit de atenção, diagnósticos equivocados, diagnósticos dados de forma errada para satisfazer ou pais que exigem que às vezes o psicólogo ou o psiquiatra dê algum nome para aquele problema, ou exigidos pela escola. Olha, esse aluno não está tendo atenção na aula, eu preciso que você me diga qual é o problema do aluno. Existe atualmente no Brasil uma sobretaxa, uma coisa assim escabrosa em relação ao diagnóstico de déficit de atenção. E muitas vezes, se a gente for observar o que é o déficit de atenção, é muito fácil perceber que esse diagnóstico está errado. O aluno que tem déficit de atenção, ele tem a dificuldade de prestar atenção em qualquer contexto da vida dele. Ele pode estar jogando um jogo que às vezes é interessante para ele, ele é disperso por natureza, ele tem essa dificuldade, mas mesmo assim é um aluno que consegue aprender se você der através das ferramentas adequadas. E atualmente o que a gente vê é um aluno que na aula é disperso, mas quando ele está com os amigos ele é compenetrado, eu digo que ele tem déficit de atenção. É muito fácil perceber aí o problema, inclusive nessa reportagem, né, que você comentou da pesquisa, nas férias eu diminuo o uso de Ritalina e durante as aulas eu aumento. Quer dizer, ele tem déficit de atenção conveniente. Em alguns momentos ele tem, em outros ele não tem. Então é para os pais ficarem alerta, para os professores ficarem alerta. Nas férias ele tem mais tempo de lazer e mais tempo com os pais? Pois é, mas a gente precisa reconhecer que algumas crianças, de fato, precisam de uma condução bem dirigida, de um diagnóstico bem feito, o que vai melhorar não só a vida escolar dessa pessoa, mas também a convivência de um modo geral e um desempenho para a vida, não só para a escola. Então, assim, aquelas crianças e adolescentes que precisam de um acompanhamento por especialistas e até mesmo o medicamento. Entretanto, isso não é a regra, isso é a exceção. E é importante lembrar, Alessandra, é importante lembrar que mesmo quem tem esse déficit de atenção, a Ritalina é uma das opções. Você tem outros tipos de tratamentos que poderiam funcionar tão bem quanto Mas a Ritalina é mais melhor. fácil, é só comprar na drogaria. Eu queria lembrar você, Adriana, você comentou um fato também, agora o oposto. Ou seja, a necessidade de algumas crianças que realmente precisam do remédio e quando muitas vezes tomam menos dessa quantidade. E aí elas, depois que passa o efeito do remédio, elas... É porque a Ritalina é um remédio de alto custo, né? O centro de saúde fornece, mas essas crianças que usam, aí então elas tomam 2 doses por dia. E, então, quando passa o efeito, geralmente uma pela manhã, outra à tarde. A mãe, muitas vezes, sai para trabalhar de manhã, dá um remédio antes do trabalho. Passa o efeito, aí a criança começa a ter o... No meio do período de aula. No meio do período de aula, principalmente aquelas crianças que talvez estão no período integral da escola. Aí, ou algumas ficam muito agitadas, outras vem um sono profundo, outras também têm esse efeito colateral que é o sono, talvez não consegue acordar no outro dia para ir na escola. Olha. Então chega essa demanda que está faltando na escola, falando que não conseguiu acordar por causa do remédio. E também tem outro fato importantíssimo, que é a falta do medicamento no centro de saúde. A Secretaria da Saúde não está dando conta da demanda da Ritalina. Mas agora todo mundo está prescrevendo? Tá, mas Quem precisa assim, fica sem. Tá, eles estão ficando sem, então eles já estão acostumados com aquele medicamento e estão ficando sem. Aí está complicado. Pastor Washington, a gente conversou um pouco aqui sobre a falta de tempo dos pais e acaba criando uma ausência. E nessa ausência dos pais, eles tentam retribuir isso com presentes. Como é que fica hoje a família e a educação dessas crianças em relação a limites? Pois os pais não estão próximos, não se criam limites e eles muitas vezes não sabem receber a palavra não. Como é que é o trabalho aí com essas crianças? A doutora Bianca, ela falou de uma forma brilhante sobre a importância da escola, na intervenção direta com o indivíduo, com a criança, com o adolescente, trabalhar a formação dele. Eu concentrei uma boa parte do meu trabalho no núcleo familiar, mesmo sendo ele monoparental, ou família estendida, avós e tudo, porque nós aprendemos convivendo na família, convivendo em família, aprendemos sobre o convívio social. Então, a gente tem o não, tem o sim, tem os erros, os acertos, as possibilidades, as necessidades
de primeira infância, principalmente, as necessidades básicas, alimento, proteção e etc. Então, quando há essa falha, há períodos, hoje a gente sabe disso de forma muito clara pelas pesquisas publicadas recentemente, então há períodos que, quando não aproveitado, nunca mais se tem oportunidade. Então, uma questão, por exemplo, sobre o não, você disse. Eu estava no Espírito Santo, com uma das pediatras mais respeitadas no Espírito Santo, atendendo o caso de uma família que não tinha conseguido a resolução do seu problema na psicologia. Mas ela disse da filha dela sobre o não, ela não entendeu o não. Eu falei, mas ela é muito novinha para entender o não. Se você apresentar para ela essa faca e diz, não pode pegar, na capacidade cognitiva dela, ela vai entender que o nome da faca é essa faca não pode pegar. E ela vai pegar, mamãe, essa faca não pode pegar, não é? Ou seja, ela quer chamar a atenção. Aí a mãe chama a atenção e xinga e ela... Mas foi isso que a mãe disse. Mamãe, essa faca não pode pegar, como se fosse qualquer outra coisa. Falei, posso ensinar? Me dá um exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Me dá algo que ela gosta muito. Peguei e coloquei no braço do sofá. Ela foi pegar, eu segurei a mãozinha dela e ela tentou tirar e eu firmei. Até que ela olhasse, prestasse atenção e disse, não pode pegar. Então, agora com uma ação, ela conseguiu compreender. Ah, então era isso que minha mãe queria me ensinar, por isso eu não aprendia. Então, tem que levar em conta a idade, a capacidade cognitiva da criança de entender, trabalhar numa linguagem apropriada para a criança, usando a ação junto com a fala, levar em conta que o vocabulário está sendo construído. Agora, quando eu levo para a criança outras possibilidades que não o convívio familiar, realmente eu vou restringir essa ligação afetiva, o apego, eu vou evitar passar pelos processos, por exemplo, do amor que a criança tem aí pelo pai, pela mãe, fugiu o nome aqui agora. Então, passando essas etapas, tem situações que nunca mais são recuperadas, viu, Fernando? Poxa, agradecendo até como se fossem essas considerações finais, o nosso tempo já está chegando ao fim. Adriana, se você, nesse momento, pudesse dar umas considerações finais aí sobre o programa e repassar aqui o nosso pessoal que estão nos assistindo. E parabéns pelo programa, e pais e mães fiquem atentos aos filhos, ao que eles acessem a internet, observem mesmo, porque o perigo está aí dentro de casa, né? Fiquem quanto mais atento, a vigilância nunca é demais. É importante observar isso. Bianca, por favor. Fernando, primeiro eu queria agradecer pelo convite de poder participar desse diálogo aqui maravilhoso. E fechando, assim, pegando até um gancho aqui no que a Adriana falou, né, com a internet, os riscos estão aí. Então, é sempre muito difícil para os pais lidarem com isso e vigiarem o tempo todo. Então, uma dica que eu dou ao invés de tentar controlar o ambiente externo, tenta desenvolver no seu filho a maturidade, a responsabilidade, através do diálogo, e educar é um processo. Você não vai falar num dia o seu filho aprender. Então, tenha paciência com ele, tenha ali o companheirismo de estar com ele, entender as necessidades dele, porque aí sim, você capacita o seu filho para que ele seja sábio para usar a internet da maneira adequada. Também que professora Alessandra. Então, eu também agradeço o convite e as pessoas que estão nos assistindo e toco nessa questão do limite, que é direito da criança ter pais ou responsáveis que lhes coloque limite, porque o limite é que vai dar a noção do que pode e não pode, até porque se esse sujeito resolver transgredir, ele vai contar como informação, estou rompendo com o limite colocado pelos meus pais. A ausência desse limite é que eu acho complicado na formação das crianças. E apostar na educação que a gente dá, procurar na criança e apostar na relação que esses pais ou responsáveis têm com essas crianças e esses adolescentes. Eu acho que é isso. Bom, nós observamos isso e através do programa a gente vai aprendendo o seguinte: não basta ser pai, não basta ser mãe, tem que participar, é uma grande realidade e é uma frase maravilhosa. Há uns anos atrás, os pais mandavam a gente para a rua. Vai brincar. Hoje em dia, infelizmente, a gente quer segurar os filhos em casa. E nós temos que arrumar algum tipo de diversão, de brincadeira, para que eles possam realmente divertir e gastar energia. Sabe, nós que somos pais sabemos como é gostoso e, ao mesmo tempo, difícil criar filhos. Não é muito difícil ter filhos, mas não é nada fácil educá-los. Vivenciamos momentos de pura alegria e aventuras. Somos, ao mesmo tempo, heróis e também vilões. Ficamos preocupados com seus estudos e também o seu futuro e segurança. Reconhecemos que a cada dia está mais difícil termos tempos de qualidade com eles. São tantas as obrigações e os problemas no trabalho, as preocupações com o sustento da família e ainda todas as dificuldades enfrentadas no dia a dia de uma grande cidade.
existem também os momentos de adversidades e infortúnios. Quando a saúde dos nossos filhos fica abalada, quando a confiança que nós temos nele é quebrada, quando a segurança deles é ameaçada, somos jogados de um lado para o outro em nossas emoções. Tristeza nos invade o coração, as dúvidas e incertezas nos oprimem. A falta de controle da situação e o sentimento de insegurança nos apavoram. O simples pensamento da mínima possibilidade de perda nos desespera. E pensamos, e agora o que eu vou fazer? A Bíblia nos conta a história de um homem muito conhecido e poderoso em uma cidade. Ele era o principal da sinagoga, ele era o mestre, era muito reconhecido e admirado. Era o líder, conselheiro, mas também era um pai de uma menina de 12 anos. Um pai que, em seu completo momento de desespero, se jogou aos pés de Jesus e disse: minha filha está morrendo, por favor, venha comigo em minha casa e a cure. A Bíblia diz que Jesus foi com ele, mas em alguns minutos depois, um dos familiares chegou a eles e disse: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Olha, eu fico imaginando a cena deste homem, perdendo completamente as suas forças, com a notícia, as pernas enfraquecendo e as pessoas próximas o segurando para que ele não caísse no chão. Jesus estava bem ao lado dele, talvez tenha até ajudado a segurá-lo, mas Jesus, olhando bem dentro dos olhos deste homem, lhe disse: não temas, crê somente. Essas 4 palavras devem ter, pelo menos, dado a esse homem um pouco de esperança para chegar em casa com Jesus, e Jesus entrando no quarto onde estava a menina deitada, tomando pela mão da menina, disse: menina, eu te digo, levanta. E logo a menina se levantou. Sabe, eu não sei nada sobre a sua vida. Eu não sei nada sobre as dificuldades da sua vida com seus filhos. Mas sei que nesses momentos, quando os nossos recursos se acabam, quando a nossa esperança está morrendo, quando a nossa fé se abala, não existe nada melhor do que correr e se jogar aos pés de Jesus. Não existe nada melhor do que ouvir dele: não temas, crê somente. Se você crer nele, ele acalma o nosso ser, ele apazigua o nosso coração, ele pacifica a nossa alma, ele restaura a nossa esperança. Ainda que você ouça de Satanás: seu filho ou a sua filha está morta, ele, Jesus, livrará da morte e do império das trevas os seus filhos. Jesus mesmo disse: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, vos dará tudo aquilo que lhe pedirem. Não temas, crê somente. São as 4 palavras que Jesus fala a você agora.